da Bíblia, o nosso alimento diário. Bom dia, amados, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez aqui juntinhos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós iremos falar sobre Jesus e todas as Escrituras. Os discípulos haviam passado pelo menos 3 anos e meio com Jesus. Muitas verdades haviam sido ditas a eles, mas infelizmente nem todas foram bem assimiladas. Eu comparo a situação dos discípulos com um estudante que passa 4 anos em uma faculdade e se vê sem resposta para muitas perguntas sobre a sua área de formação, mesmo tendo consciência de que tal assunto foi abordado em uma sala de aula. Assim era a real situação dos discípulos. Eles estavam diante da morte e ressurreição de Jesus, mas eles agiam como uma grande novidade, como algo que Jesus nunca havia falado para eles. Depois da ressurreição de Jesus, nós encontramos Jesus ali tentando lembrar aos discípulos aquilo que ele havia dito e aquilo que também se achava escrito nas Escrituras sobre ele. E em Lucas 24, verso 13, nós temos aqui Jesus aparecendo aos discípulos que estavam a caminho de uma pequena aldeia chamada de Emaús. E ele começou a apresentar uma cadeia de profecias mostrando que aquele que morreu na cruz, sem dúvida, era o Messias esperado. A fala de Jesus aqui é bem definida quanto à sua pessoa em todas as Escrituras. Veja que em Lucas 24, o verso 27 em especial, diz assim: "E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras." Em Lucas 24, verso 44, nós também temos Jesus dizendo o seguinte: "São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos." Em outras palavras, Jesus estava aqui dizendo que era necessário que se cumprisse tudo o que dele estava escrito em toda a sua palavra. Agora, olha que interessante. Em Mateus 28, a partir do verso 18 até o verso 20, nós encontramos ali a grande comissão. A ordem foi ali para que os discípulos e nós, que nos achamos inseridos também dentro desse contexto, que deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero aqui dar uma ênfase. E a ênfase aqui tem a ver com essa parte onde o autor apresentou a nós, quando disse que os discípulos deveriam ensinar e guardar todas as coisas que Jesus tinha ordenado. Pergunto a vocês, o que Jesus estava pedindo para os discípulos ensinar? Não é porventura o Antigo Testamento? Uma vez que era a Bíblia utilizada por eles? Agora, quanto ao Novo Testamento, nós vemos Jesus apresentar a sua base por meio daquilo que ele fez. Ou seja, a base do Novo Testamento dá-se com os milagres, com os ensinos, com as exortações, com a vida de Cristo Jesus. Também com as profecias que foram cumprindo, do Antigo Testamento sobre a sua morte e sobre sua ressurreição. Daí para frente, nós temos a construção agora do Novo Testamento acontecendo por meio das experiências dos apóstolos através do Espírito Santo. E Paulo, aí todo cheio do Espírito Santo, ele começou a escrever a carta a Timóteo, a segunda epístola ali, a segunda carta, e no capítulo 3, verso 16, ele fala que ela é toda inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha que interessante, quando Paulo estava escrevendo essa carta a Timóteo, ele estava assim sobre a inspiração do Espírito Santo, e ele certamente já tinha escrito também outras cartas aos Tessalonicenses sobre a mesma inspiração no ano 50, e ele mesmo, quem sabe, não se dava conta de que essas cartas fariam parte de todo o compêndio, chamado de Palavra de Deus. E foram por meio, sim, dessas cartas de Paulo, as cartas dos demais apóstolos também, os evangelhos, uma vez todos agregados juntinhos, que formou aí o Novo Testamento. Então, os 27 livros, eles foram acrescidos ao cânon sagrado no concílio de Nicéia, no ano 325. Queridos, eu quero lhes chamar a atenção para um fato.
Em 4 ocasiões, Jesus falou claramente sobre sua morte, sobre sua ressurreição, mas os discípulos não assimilaram muito bem essa fala de Jesus. Embora, quem sabe, eles davam a entender diante de Jesus que estavam assimilando, que estavam entendendo, que estavam sabendo do que se tratava. Aqui entra uma aplicação para nós. Muitos dos profetas seguidores de Jesus também creem que Jesus está voltando, mas, infelizmente, só creem. Eu digo isso porque as suas obras, elas não manifestam a postura de alguém que espera o seu Senhor. É como que, a exemplo dos discípulos, eles não soubessem desse evento. E que pena, não é? Que Deus tenha misericórdia destes e abra os olhos para que, de modo muito claro, eles entendam realmente que Jesus está voltando e que nós devemos viver a postura, ou uma postura em que mostre que nós estamos aguardando o nosso Salvador. Eu quero concluir o nosso estudo de hoje dizendo a vocês que nós somos convidados sim a estudar a Bíblia. Repito, não somente parte da Bíblia, mas toda a Bíblia. Não somente o Novo Testamento, não somente o livro de Salmos, como alguns por aí fazem, né? Mas sim toda a Bíblia. E já que Jesus disse que devemos ensinar e guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado, já que Paulo também disse, uma vez inspirado por Deus, que as Escrituras elas nos são úteis para o ensino também, que tal você procurar hoje alguém para ensinar a Bíblia? Já pensou nisso? Olha, se você fizer isso, certamente você estará cada vez mais se habilitando para toda boa obra. Se você fizer isso hoje, você estará cada vez mais se sujeitando à vontade de Deus. Eu quero terminar o nosso estudo hoje, mais uma vez, deixando uma bênção sobre o seu lar por meio da palavra de Deus. Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um bom dia a todos vocês e amanhã, pela graça de Deus, mais uma vez aqui juntinhos para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Até amanhã. Você acabou de se alimentar com a Palavra de Deus. Que ela seja, sim, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.